psicóloga clínica, especialista em saúde mental, saúde pública e dependência química. E eu trouxe o livro da Felícia Knobloch para conversarmos hoje sobre essa questão do tempo do traumático. E falando pela minha indagação, né, a respeito dos tempos que vivemos hoje. Aí eu fui procurar essa leitura e ela me trouxe algo a pensar e resolvi partilhar com vocês. Nós vamos passando por tempos aí de Covid, depois tivemos o pós-Covid, depois veio agora as questões das ambientais sendo mais agravadas e com tragédias acontecendo, né? E eu me perguntei quando seria necessário, né, que a gente, diante desses fatos, né, seria a melhor maneira, o melhor momento, então, para que a gente chamasse, né, as pessoas, falasse sobre a importância do trauma, das questões da saúde mental, como é que fica dentro desse tempo, como que a gente pode ajudar, né, de fato, aqueles que não são, digamos, não são acolhidos, talvez, pelo sistema público, né, e sobre as políticas públicas que ainda provavelmente precisarão ser reformadas a respeito de tudo isso, né, e fui buscar, né, numa experiência, né, em algo dessa autora, né, esse livro que eu aconselho vocês a lerem, né, eu acho importantíssimo, porque ele mesmo, quem não é da área da psicanálise, né, pode encontrar algumas respostas importantes, né, sobre essas questões. E aí ela traz uma historicidade ali de Freud, né? Quando Freud comenta sobre esses assuntos, ele vai falar que existe o melhor tempo seria não no tempo do acontecimento ali, do tempo daquela situação, mas a posteriori, quando a pessoa realmente tivesse condições, então, de simbolizar, de pensar sobre aquilo que está acontecendo, que aconteceu com ela, né, que pudesse trazer ali, então, condições, né, para que ela pudesse, então, digamos assim, fazer representações, linkar os afetos com a questão do que aconteceu, né? E a autora busca essa historicidade para falar sobre a teoria que sustenta o trabalho dela, né? Porque quando ela estava dentro da clínica escola, né, dentro do processo dela, dentro da experiência dela, ela percebe que as pessoas que chegavam à clínica com uma certa com crises aguda, enfim, elas conseguiam uma boa resolutibilidade em pouco tempo, né? Então, pensando assim, numa psicoterapia breve, digamos, né? É, não necessariamente pela terapia longa, né? Aquela terapia que demanda mais aprofundamento. Teria uma psicoterapia breve e elas encontravam, sim, uma boa resolutibilidade, né? E aí ela passa a pensar por que isso ocorre, né? Por que isso estava acontecendo, baseado nessa visão freudiana, né? E ela passa, então, ela vai, então, procurar Ferenczi, né? Que é um dos autores aqui que embasa esse trabalho, falando que nem tudo pode ser recalcado, que nem tudo pode ser representado, né? E aí ela fala que muita coisa, talvez, tenha que ficar fora desse processo e que pode estar em um outro campo, né? Então, nem tudo vai passar por esse processo de repetição, né, na realidade do acontecimento atual, e, enfim, sobre a vida do sujeito, tá? Ela fala, então, que o trauma vai trazer aí uma nova janela de tempo e de subjetivação.
Por que tempo, né? Se a gente pensar, isso tem que passar, isso é uma angústia que tem que passar e que isso é necessário que o tempo também passe. Aí pensa na questão cronológica, né? Então ela fala, não é por esse viés da cronologia que nós devemos pensar, né? Então é muito vinculado com a questão diferente, né? A autora fala que que no momento que as coisas acontecem, nos acontecimentos, há muita coisa daquelas sintomas ali que podem colaborar, então, para o posteriori ser também tratado, né? Então, é importante que essas coisas que acontecem ali nos primeiros momentos, né, sejam também tratados, né, de fato, né? E aí, que a percepção de tempo, eu estou falando aqui lá pelos anos 90, né, percepção de tempo, outra técnica, está vinculada também ao laço social, que deve ser reconstruído para lidar com a experiência do excesso e da impossibilidade de representação. Então, eu trago esse texto até para a gente pensar sobre essa questão do como ficou a nossa sociedade, né? As pessoas, uma coisa algo que estava acontecendo no sul ou no, enfim, num outro lugar, como fica essa questão da sociedade dentro disso, né? O traumático é aquele que está passando lá, mas aquele que está fora daquela situação também é afetado por isso, né? Então, também passa por esse processo, teoricamente, de como que isso aconteceu, né? Da surpresa dos processos, né? Claro que aí vai surgir o processo, vai ter uma percepção da intensidade, né? Qual foi a intensidade que isso acometeu o sujeito? E falando sobre isso, nós vamos falar sobre a subjetividade. De cada pessoa teve digamos, um desdobramento diante dos fatos, né? Então, não é nada que possa, digamos, abarcar todas as pessoas, mas existem desdobramentos desse processo, né? Que vão levar em conta tanto o ocorrido, como também as questões do próprio sujeito, né? Dentro desse processo, tá? E isso também vou falar sobre o que eu percebo que adentra a clínica, né? A gente lá dentro do consultório com o paciente já em estado de processo terapêutico, também traz essas questões para ele afeta, né? Ele traz essas questões para sua análise, né? Então, não pensar muito sobre limites precisos, né? Sobre limites precisos essa questão do trauma, né? Então, a questão que Ferenczi diz, né, sobre a questão do como que isso pode ser pensado, e a Felícia também nos traz aqui, né, que é um paradigma diferente, né, um paradigma diferente para os casos ditos difíceis, né? Em casos ditos difíceis, nós temos um paradigma um pouco diferente daquele que foi abandonado, foi até antes lá, na época de Freud, até mais ou menos meados dos anos 90, né? Então, avançar bastante na compreensão dos efeitos desse tempo no traumático, nas gerações até mesmo posteriores, né? Muitas coisas não foram resolvidas durante esse processo, nessa geração, muitas coisas ainda serão resolvidas dentro do processo de o que eu posso pensar assim no que vai desdobrar isso para as outras gerações, né? Então, é importante que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né, dentro das suas possibilidades, procure ajuda, né, procurem aquilo que está as suas possibilidades, digamos, né, e que nós venhamos também a pensar em políticas públicas, né, para esse processo, entendendo que um novo tempo, né, um novo
são novos enfrentamentos da nossa época, né? Então, basicamente isso que eu queria para esse vídeo, que eu queria trazer para vocês para a gente pensar sobre isso, né? E sigo falando sobre esse assunto, né? Eu acho que cabe para um outro vídeo também a gente continuar falando sobre esse assunto. Mas agradeço vocês pela atenção e até a próxima.